Olá, boa tarde, eu sou Augusta Carvalho. Começou aqui no meu canal de YouTube Mil Folhas de Papel. Deixa que vos diga que está uma tarde de junho muito quente. Estou aqui meio que a transpirar, mas estava por casa, eu assim, deixa-me lá gravar o vídeo da minha última leitura e estou-vos a falar de Pequena Farmácia Literária. Esta foi a minha última leitura e vou já falar, antes de começar a falar neste, que esta é a minha última leitura. Confesso que estava a apetecer mais falar deste. Já vou aqui, já li este nestes últimos dias, já vou aqui quase, não se pode dizer a meio. Mas este sim, este livro está-me a prender, este livro está incrível, este livro está sempre a chamar por mim, tipo, eu quero saber muito da história deste livro, a continuação, está mesmo a agarrar. É o segundo livro que eu li desta autora e estou a adorar mesmo. Agora, a minha última leitura, e foi para isso que eu comecei a gravar este vídeo por aqui, para não cair. E, então, estou-vos a falar a minha última leitura, que foi esta. Também muito bonita. Todos os livros que sejam de espaço de livros, de autores, de leitores, eu adoro, eu quero-os todos. Até um dia eu acho que até já gravei, não tenho bem certeza, um vídeo com todos os livros que falam de livros, de leitores, de autores, e então este é um deles que eu tenho. Desses que andam aí no mercado, o principal deles todos eu já tenho, e agora acabei de ler este. Não foi, até agora não foi um dos livros que mais gostei deste tema, mesmo assim gostei muito, porque a gente quando lê estes livros revê-se, em muitas cenas revê-se muito nestas histórias, e então é sempre uma leitura que nos deixa de coração cheio, que quem gosta de ler gosta muito, porque em muitos momentos, como eu digo, da história revê-se aqui. E aqui não é exceção, aqui temos a Blue. Antes de tudo, o cenário passa-se em Itália, não falando muito desse país, porque eu adoro esse país. Sou muito suspeita para falar nisso, eu adoro tudo que seja de Itália ou, como eu costumo dizer, de cultura da Índia. Aqui neste país da história, mas não fala muito do país em si, centra-se muito nesta personagem. E centra-se muito na Blue, que é uma jovem adulta, já vamos dizer assim, uma solteira, entre aspas, na casa dos 30, que vive com mais 3 amigas, chegando uma quarta amiga ali no meio da história, para viver com elas. Vivem todas numa casa, e então ela é uma jovem que gosta muito de ler, adora ler, toda a vida leu, trabalhou sempre no mundo dos livros, numa editora, mas que, me peço desculpa, mas eu tenho mesmo que limpar, que hoje está mesmo um abrasador. Trabalhou toda a vida com os livros, trabalhava numa editora, na qual foi despedida, estava não tendo muitas possibilidades económicas, mas mesmo assim fez um esforço, e aí está uma parte que eu me revejo muito, junto com um amigo que tinha um bar, vamos chamar assim. Então juntou-se com ele e ao lado desse bar fez uma mini biblioteca, uma mini livraria, digo. A coisa não se estava a propor muito, não, era um meio que também não era muito grande, não estava a ter muito sucesso. E aí também lá está, a história vai desenvolvendo, e porque eu estou a falar e vou-me lembrando da história, e tem muitas coisas que eu até mesmo gostava também para mim, e então faz-me ter este sorriso na cara. Trabalhando ela numa editora, e sendo despedida, não ficando nesse emprego, ela queria muito continuar no mundo dos livros, então o que é que ela resolveu? Abrir essa pequena livraria junto ou perto de um bar de um amigo. Só que não estava a dar, estava a se ver mesmo aflita, porque não, infelizmente, e isso também acontece hoje em dia, o negócio dos livros
infelizmente, da leitura, da cultura, dessa parte da cultura dos livros, infelizmente, não há muito quem leia, infelizmente. E então, nem toda, há muito poucas pessoas, infelizmente, que ainda gostam de livros, de leitura, cada vez menos, infelizmente. Mas pronto, então estava ali a dar, em ameaçar mesmo ter que fechar o negócio, quando depois tem bem um cliente. Eu nem vou falar muito dessa parte de romance em si, de romance, da parte de romance, porque já é o segundo livro que deste tema, que a parte de romance não me sobressai muito, mas eu vou focar mais na parte dela enquanto leitora. Um dia entrou um cliente na livraria e dá-lhe assim uma ideia, que isso aí é que me encantou, para, como se costuma dizer, fez luz para ela dar ali uma volta ao negócio dela, à pequena livraria, para entre aspas, salvar, e conseguiu mesmo. Ela teve ali também um autor, um livro que era muito conhecido lá em Itália, que por um acaso de destino ela fez lá o lançamento do livro, ele veio lá lançar o seu livro, dar autógrafos, pronto. E também correu isto, também ajudou, correu muito bem. E então um livro, nesse decorrer desse lançamento do livro, desse autor, houve ali um livro que ficou estragado, com uma mancha de tinta, entre muitas peripécias que aconteceu aí nesse lançamento, e ela pôs tipo uma dedicatória, não quis botar, o livro ficou, vamos lá, entre aspas, estragado, uma mancha de tinta. Ela ficou com muita pena de botar ao lixo, então pôs-lhe não sei se pode ser uma dedicatória, pôs-lhe assim como se fosse uma receita, que apesar de ele ter aquela mancha, dava sempre para ler, dava sempre à pessoa que o lesse gostar muito, que não tinha problemas, e aquilo deu ali uma luz, e entrou um jovem na livraria, esteve ali a conversar com ela, e ela viu ali nessa conversa, viu ali uma salvação para o seu negócio, a livraria. Então daí desse conselho que retirou, dessa ideia que retirou, daí surge então a pequena livraria, a pequena farmácia literária, porque imagina, vocês estão a sofrer um desgosto de amor, um problema de saúde ou de trabalho, e escolheu, ela junto com essas amigas, porque cada amiga tinha o seu, peço desculpa, mas tem que ser, está muito calor hoje. Cada amiga tinha a sua vida, o seu trabalho, mas sem a ajuda delas, elas viviam todas na mesma casa, então juntar-se e tiver ali uma ideia, elas ajudaram muito, mudaram o nome ao espaço, à livraria, e escolheram, dentre certos temas, escolheram vários livros. A Blue gostava muito dos clássicos, e então imagina, havia um cliente à livraria que tinha problemas de amor, ou sentimentais, ou alguma doença, ou trabalho, e ela escolhia um livro indicado para essa pessoa. Daí vem o título, A Pequena Farmácia Literária. A Blue tentava sempre, tinha sempre várias partes na livraria, onde a cada problema que a pessoa tivesse, ela tinha como se fosse um comprimido ideal para aquela pessoa, e em vez de ser comprimido, era o livro. Imagina, como eu costumo dizer, para vários problemas, conforme o estado de espírito da pessoa, ela indicava o livro, e fez muito, muito sucesso. Isso chamou muita atenção das pessoas. Ela ficou a ser, com isso fez muito sucesso, começou a vender, as pessoas achavam muito bonita, porque a pequena farmácia literária, tipo, como se fosse uma receita, como se fosse um medicamento, cada livro com um tema específico para a pessoa que tivesse aquele X problema. Eu gostei muito dessa parte. Ela teve muito sucesso aí, ela conseguiu salvar a livraria, ficou a ser muito conhecida, ficou a ser que toda a gente a queria entrevistar, falar com ela, teve muitos clientes, e assim salvou a livraria, e ficou com essa ideia, ficou entre aspas famosa,
E já nem vou falar da parte do amor, mas é um livro que eu gostei muito mesmo, aconselho. Não é um livro que eu amei, que eu adorei, mas é um livro que me marcou enquanto personagem literária, personagem a Blue, o amor dela aos livros, a entrega dela aos livros à livraria, e eu revi-me muito, muito, muito neste livro e muitas partes deste livro. É um livro que eu aconselho muito, da editorial Presença. É um livro fininho, que se lê rapidinho e que, a princípio, já amanhã vai ganhar no Novelar. Eu gostei muito, aconselho, leiam. Leiam livros, tanto fácil de leitores, como de livros, como de romance, como clássicos, como thrillers. Leiam. Até a próxima, sejam felizes.